Olá, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 2 de maio, está começando mais um Diário Legislativo. No nosso jornal você fica por dentro dos principais assuntos em discussão na Câmara e na cidade de São José dos Campos. E vamos agora aos destaques desta edição. Vereadores discutem saneamento básico durante reunião com representantes da Sabesp. No encontro, o novo gerente distrital da concessionária foi apresentado. SEI das Desapropriações faz nova reunião na Câmara. Legislativo concede título de cidadão joseense ao primeiro morador do bairro Vista Verde. E no quadro sobre mercado de trabalho, vamos falar sobre ensino à distância. Seja muito bem-vindo, o Diário Legislativo está no ar. Dados da Sabesp mostraram índices favoráveis para o saneamento de São José. Mais de 95% dos bairros regulares da cidade têm cobertura de esgoto. Esse e outros indicadores foram discutidos durante uma reunião aqui na Câmara. No encontro, o novo gerente de departamento distrital da concessionária foi apresentado aos vereadores. Em reunião com os vereadores, o superintendente da Sabesp, Fernando Lourenço de Oliveira, apresentou índices referentes ao saneamento básico de São José. De acordo com a concessionária, 97% dos bairros regulares da cidade possuem cobertura de esgoto e rede coletora, e 100% do esgoto é tratado nesses bairros. O superintendente lembrou ainda que uma pesquisa realizada em 2014 apontou que São José estava entre os 7 municípios com os melhores indicadores de tratamento de água e esgoto do país. Mesmo com o resultado positivo, os vereadores defenderam a importância de ampliar o serviço a alguns bairros ainda não regularizados ou em fase de regularização. Nós temos um grande número de bairros, em especial na Zona Leste e alguns também na Zona Norte, que ainda não possuem ligação de rede de esgoto, então eles nem entram na conta de atendimento da Sabesp. Quando a Sabesp ela fala que 100% do esgoto coletado é tratado, ela só está se limitando aos bairros que já têm atendimento de rede de esgoto. O grande problema que nós temos no município de São José dos Campos são os diversos bairros que ainda não possuem rede de esgoto. E esse universo ele é um universo grande. Importante é a questão da estação de tratamento do Paranangaba, que é uma estação importante, que vai aí quase que zerar a demanda dos bairros, os regularizados novos agora e os que vão se regularizar ainda. Isso é muito importante. E a gente vê que a Sabesp ela precisa cumprir cada vez mais o contrato que tem com a cidade. Ainda durante o encontro, foi apresentado o novo gerente de departamento distrital da Sabesp. Quem assume o cargo é o engenheiro Benedito Felipe Oliveira Costa. Felipe é funcionário de carreira da concessionária e já atuou como superintendente da região do Vale do Paraíba e assessor da presidência da Sabesp em São Paulo. Bom, os desafios são enormes, uma vez que você atender o município do porte de São José dos Campos, né? Você tem que estar atento a tudo, porque as dificuldades são grandes, nós temos que estar sempre na busca do melhor para os nossos clientes. Então, quando você se depara com um município com esse porte, né, com essa pujança, os desafios são sempre muito grandes. Além dos desafios da nova gestão, foram apresentados alguns problemas que estariam comprometendo a qualidade do saneamento da região. Segundo a direção da Sabesp, cerca de 5.000 casas localizadas em bairros regulares de São José não se conectaram à cobertura de esgoto e rede coletora para não pagar a taxa do serviço. Tem residência em todos os bairros na cidade, a gente tem que deixar bem claro isso, tanto do padrão A e padrão B, C, D, aqui não interessa qual é o padrão e isso nos preocupa que é onde essas pessoas estão despejando o esgoto. Na verdade, quando a gente não tem a coleta sendo feita na rede de esgoto, ou esse esgoto está sendo jogado em galeria de águas pluviais, ou ele está numa fossa ainda, ou ele está sendo jogado na guia mesmo da rua, ou em algum lugar que não seja o adequado. E que inclusive a prefeitura já está aplicando a multa. E a gente tem pedido um pouco de ponderamento nessa questão para que haja uma maior informação e conscientização da população
antes dessa aplicação de multa. Até porque, às vezes, uma ligação gera um custo, esse custo, no momento que nós vivemos, e ainda mais nos bairros um pouco mais afastados, isso pode não estar no orçamento familiar. Então, isso tudo precisa ter um planejamento. Como uma maneira de ampliar as discussões sobre os problemas e desafios do saneamento, os vereadores e a Sabesp defendem a importância de ampliar o diálogo entre Câmara e concessionária. Primeiro, as discussões da cidade são discussões importantes para a Câmara Municipal. A Câmara tem sido palco dos grandes debates e nós temos o entendimento de que a Sabesp ela também precisa dar a sua satisfação e prestar o seu relatório junto à Câmara Municipal, até porque os vereadores estão mais próximos da população, mais próximos dos problemas da cidade, dos problemas dos bairros, então isso é importante. Nós temos uma missão aqui, enquanto vereador, de, primeiro, fiscalizar o serviço da Sabesp. Segundo, fazer com que a meta de 100% de coleta de esgotos e de tratamento de esgotos seja um dia atingida no nosso município. Ainda não chegamos, mas é uma obrigação que a Sabesp tem com a população e tem com a Prefeitura de São José dos Campos de fazer isso acontecer. Nós, como vereadores e cristãos, temos cobrado isso da Sabesp e cobrado isso de quem? Do poder público. Isso é questão de saúde e isso é importante. Esse papel, esse link da Sabesp com a Câmara é importantíssimo. Os vereadores que compõem a CEI das desapropriações reuniram para mais um encontro. Os vereadores analisaram e discutiram documentos que foram enviados pela Prefeitura à Câmara a pedido da comissão. Agora a gente confere mais informações sobre a CEI. Os membros da CEI das desapropriações estão apreciando os documentos enviados pela Prefeitura no dia 15 de abril. São cerca de 8.000 páginas entre documentos e mapas. Na última semana, os vereadores chegaram a se reunir, mas alguns documentos ainda não haviam sido digitalizados e os vereadores não tiveram tempo de tomar conhecimento de todo o conteúdo. Para garantir a transparência das ações da CEI, os documentos ficam disponíveis para toda a população na área do GED, Gestão Eletrônica de Documentos, no site da Câmara. A CEI das desapropriações é formada pelos vereadores Wagner Balieiro, Carlinhos Tchaca, Renata Paiva, Juvenil Silvério e Roberto do Eleven. A Comissão Especial de Inquérito investiga possíveis irregularidades na construção de obras públicas em áreas particulares sem a correta desapropriação entre os anos de 1997 e 2012. A TV Câmara transmite ao vivo as reuniões da Comissão Especial de Inquérito. A reportagem completa sobre a reunião da CEI você acompanha no Diário de Amanhã. E em sessão solene, a Câmara de São José homenageou a história do primeiro morador do bairro Vista Verde. Ele recebeu o título de cidadão joseense. Acompanhe. O primeiro morador e líder comunitário do bairro Vista Verde, Oséias de Moraes, recebeu na Câmara Municipal o título de cidadão joseense. A homenagem foi proposta pelo vereador Walter Hayashi. O título de cidadão joseense é a mais alta condecoração, vou usar a palavra das forças militares, condecoração, que a cidade presta a um seu cidadão, para quem não é nascido na nossa cidade. Então, hoje, através da Câmara, nossa cidade resgata uma dívida com esta figura do seu Oséias de Moraes. Seu Moraes, como é conhecido, nasceu na cidade de Porto Feliz e chegou a São José dos Campos em 1972. Ajudou a construir as primeiras casas no Vista Verde e resolveu permanecer no bairro. Logo passou a se engajar por melhorias na região leste. Durante a cerimônia, fotos mostraram momentos importantes da história do bairro, sempre com a presença dele. Em vídeo, amigos e familiares deixaram mensagens e depoimentos. Uma das netas lembrou a trajetória de 91 anos de vida e 52 anos de trabalho na construção civil. Vivi momentos intensos ao seu lado e sempre tive a certeza de viver ao lado de um grande homem. Enfrentou muitas dificuldades para chegar até aqui. Começou cedo a sua labuta. Trabalhou cortando cana, colhendo algodão, milho, plantando eucalipto, como cobrador de ônibus. Emocionado, seu Moraes agradeceu a homenagem. Eu sempre tive um ideal. De todas as vezes que eu assumi cargo, eu cumpri. Por isso eu tenho
eu posso olhar a todos vocês, a todos os senhores e senhoras que aqui estão, nos olhos. Não viro as costas para ninguém. Esse diploma que nosso vereador e a Câmara nos outorgou, eu gostaria que todos marcassem o nome dali, ou levassem um pedacinho daquele diploma. No próximo bloco, convidamos um especialista para falar sobre ensino à distância. É no quadro Seu Emprego, a gente volta já. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. O ensino à distância é uma opção para quem não tem tempo ou condições de cursar uma faculdade presencial, né? Mas muitas pessoas ainda têm dúvidas como funciona essa forma de ensino e como o mercado avalia o candidato que optou pelos cursos à distância. Por isso, conversamos com um professor e coordenador de pós-graduação de uma universidade de São José que vai nos explicar melhor sobre a proposta do ensino à distância. É agora no quadro Seu Emprego. Todo mundo que está no mercado de trabalho sabe a importância de se qualificar para ficar sempre atualizado. E a educação à distância pode ser a solução, principalmente para quem trabalha e estuda. Ter o horário flexível é a principal atração. Mas atenção, hein? É preciso ter organização e disciplina. Até mesmo para quem já está inserido no mercado de trabalho, fazer um novo curso é uma boa opção. É o caso do Constantino, que optou por não deixar de estudar, mesmo tendo a rotina cheia. Hoje o mercado de trabalho exige que você se atualize, né? Sempre renove os seus conhecimentos, construa novas competências para poder continuar no mercado de trabalho, né? Então me trouxe realmente essa competência nova e é estimulante também estar sempre aprendendo. Primeiro foi a praticidade, né? Essa coisa de poder conciliar as minhas atividades profissionais, a minha família, os meus compromissos e poder, aonde eu estiver, viajando às vezes pela empresa, viajando a negócios, eu poder organizar a minha rotina de estudo. E quem vai explicar para a gente melhor como funciona a educação à distância é o professor Demétrios Alexandre. Boa tarde, Demétrios. Quais são as vantagens da educação à distância para quem trabalha e estuda? A maior vantagem para os alunos que têm interesse em fazer uma educação à distância é a flexibilidade que a educação oferece para o aluno, né? Ele tem muito mais acesso aos conteúdos e mesmo às videoaulas e todo o acesso ao tutor à distância que dá todo o suporte para ele, né? Então ele tem uma vantagem de não ter a necessidade de se deslocar até o campus da faculdade para poder ter acesso à educação. E como escolher o curso e como agir, por exemplo, você sabe se a instituição é confiável ou não? O primeiro ponto, a escolha do curso é muito importante porque define toda uma carreira profissional para o aluno, né? Então é fundamental que ele tenha um discernimento muito claro, né, de qual caminho que ele quer trilhar na sua vida profissional. E essa escolha, a gente até oferece, na verdade, um suporte, uma orientação vocacional para os nossos candidatos a serem alunos tanto de graduação quanto de pós-graduação, principalmente na pós-graduação, porque ele vai fazer uma especialização um pouco mais refinada na sua carreira profissional, né? Então essa escolha ela é crucial porque ajuda muito ao aluno a ele otimizar não só o investimento que ele vai estar se dedicando ao estudo dele, mas principalmente ao recurso financeiro. Em relação à idoneidade das instituições, no caso todas elas de ensino superior, o grande gerenciador disso é o Ministério da Educação e Cultura, né? E no nosso caso, todas essas instituições elas são homologadas pelo MEC. Só pode oferecer esse curso tanto da educação à distância, de graduação e pós-graduação, instituições que já estão regulamentadas pelo MEC, e é o nosso caso. Tem um tipo de perfil de aluno que não é recomendado para fazer educação à distância? O aluno que ele tem uma certa dificuldade em termos de autonomia, né? Ele tem uma baixa autodisciplina, então esse aluno ele vai ter uma dificuldadezinha de se auto-organizar para poder fazer os seus momentos de estudo. E como que é feita a avaliação do aluno?
A avaliação do aluno na pós-graduação, a gente tem os trabalhos à distância, que eles publicam disso de cada disciplina, e ao final da conclusão de um módulo, que consiste de 3 disciplinas, ele vem ao campus, né, e faz uma avaliação das disciplinas que ele cursou naquele módulo. No caso da pós-graduação, ele vem ao campus da faculdade 3 vezes para fazer avaliações presenciais e 1 vez para defender o trabalho de conclusão de curso, que é o que nós chamamos de TCC. Caso ele tenha algum problema de perder ou uma atividade que ele tenha que publicar no ambiente virtual de aprendizagem, né, que nós chamamos de AVA, ele pode também vir no campus e fazer uma solicitação para uma prova substitutiva. Assim como também quando ele perde uma prova presencial, ele também tem a possibilidade de solicitar uma prova, uma avaliação substitutiva, né? E uma dúvida que muitas pessoas têm é que no caso desses cursos de educação à distância, às vezes não tem aquela interação presencial, mas mesmo assim dá para fazer o networking? Sim, claro, né? A gente oferece e constrói toda essa oportunidade de ambientação com o campus, tanto com os alunos que nós temos, né, presenciais, quanto também os próprios alunos da educação à distância, que nós criamos essas oportunidades de encontro para eles, né, e também na própria rede, né, que eles estão cursando, há vários colegas de várias outras regiões que eles acabam se conversando e tendo uma grande rede social, né, de aprendizagem na própria internet, onde que eles conseguem fazer um bom network, inclusive. O que é uma vantagem interessante, porque às vezes ele está numa determinada região que ele tem uma dificuldade até mesmo de colocação profissional, e tem um aluno, um colega, um amigo dele que está dentro de uma outra região do país, que tem uma necessidade, uma carência e estão oferecendo até muito mais oportunidade de trabalho e de emprego, né? E aí essa conexão, esses contatos ajudam muito no desenvolvimento pessoal e profissional desses alunos. Pessoal sabendo usar a tecnologia a favor Com certeza. Da educação. E através da geração de emprego, e gera também empregos, né? Tá certo. Professor, muito obrigado por receber a gente aqui na Câmara. E o Seu Emprego vai ficando por aqui. Até a próxima. E no próximo bloco, o Giro Esportivo vai te atualizar dos resultados dos jogos do fim de semana para as equipes de São José. É daqui a pouco. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Você está em busca de emprego aqui em São José? Então confira as vagas disponíveis no PAT na nossa agenda de serviços. O PAT, posto de atendimento ao trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para diversas áreas. As vagas disponíveis são para ajudante de cozinha, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, chefe de serviço de limpeza, corretor de imóveis, cozinheiro, garçom e instalador de alarmes. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando o RG, o CPF, a carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E agora a gente acompanha a previsão do tempo para a tarde desta segunda e também para terça-feira. A tarde desta segunda deve ser de sol entre poucas nuvens e não deve chover. As temperaturas continuam amenas e a máxima não passa dos 24 graus, mínima 9. O sol também deve predominar durante a manhã e a tarde da terça-feira. O tempo segue firme, a chance de chover é pequena, 5%, máxima 26 graus, mínima 11. Quem curte esporte aproveitou o fim de semana em São José, hein? Além das disputas do futsal feminino e masculino, o rugby foi a campo para mais um jogo no Paulista de 15. Para fechar o fim de semana, ainda teve atleta da cidade garantindo o 3º lugar em uma competição de ciclismo na Turquia. Sobre tudo isso, a gente vai conversar agora com o repórter Daniel Melo. Daniel, boa tarde.
Olá, muito boa tarde, Lucas Guerra. Boa tarde também ao telespectador da TV Câmara. E nós começamos o giro esportivo desta segunda-feira falando de resultados, começando com o futsal, que teve rodada dupla na última sexta-feira. As meninas acabaram deixando escapar o 100% de aproveitamento no Campeonato Metropolitano, enfrentando a equipe do São Caetano fora de casa, acabaram empatando em 2-2. Já no masculino, na partida seguinte, o São José Futsal venceu por 3-1 a equipe da casa, o São Caetano, e segue bem na Liga Paulista. Na noite de hoje, o São José Futsal volta à quadra aqui em São José dos Campos, no ginásio do Tênis Clube, às 8h15 da noite, onde recebe o Sorocaba do craque Falcão. Vale a pena conferir no Tênis Clube na noite de hoje. Quem assumiu a liderança isolada do Grupo 2 do Campeonato Paulista de Futebol Feminino foi o São José, ao receber a Portuguesa de Desportos no último sábado, na De Paraíba, e vencer por 4-2. Já no rugby, o São José Rugby também está na liderança isolada da competição, depois de vencer no Campeonato Paulista de 15 o tradicional Rio Branco pelo placar de 51-6 no último sábado no CT Angui Guimerá. E para a gente fechar falando de ciclismo, o ciclista Francisco Chamorro, de São José dos Campos, conquistou o 3º lugar na 8ª e última etapa da 52ª edição da Volta da Turquia, encerrada ontem, domingo, na Europa. Bem, essas são as informações do esporte desta segunda-feira. Eu volto amanhã, aqui no Diário Legislativo. Até lá, Lucas Guerra. Daniel, muito obrigado pelas informações. O Diário Legislativo fica por aqui. A gente agradece a sua companhia. Tenha uma ótima tarde e até amanhã.